Pode um cristão ser socialista? Talvez a pergunta correta deveria ser: pode um cristão ser ateu? Billy Graham, ele deu uma resposta muito interessante sobre esse dilema que alguns cristãos vivem nos dias de hoje. Ele diz o seguinte: ou o comunismo deve morrer, ou o cristianismo deve morrer, porque realmente é uma batalha entre Cristo e o anticristo. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você deveria ler um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. É um livro que se passou da história de um pastor, e ele foi o autor desse livro, chamado Richard Wurmbrand. Ele era um pastor aqui na Romênia. E é tão interessante esse livro que Richard, ele foi um jovem ateu. Durante 45 anos, a Romênia foi ocupada pelo comunismo, pela União Soviética, e durante esses 45 anos, eles foram comandados pelo regime socialista, e não era permitido, não havia liberdade religiosa, e ele foi mais um jovem ateu, levava as ideias do que ele aprendeu nas universidades e nas escolas, e ele então professava que Deus não existia. Mas em um determinado momento da sua vida, ele se converte, o Espírito Santo toca no seu coração, e ele não só se converte, como ele se transforma em um pastor. E mesmo sob o regime socialista, ele começa a pregar a palavra de Deus. E por isso, ele é preso, e durante 14 anos ele passou a sua vida em uma solitária. E o livro é o testemunho do que ele viveu nessa solitária. Para você ter uma noção, uma das partes do livro diz o seguinte, que o que os comunistas fazem aos crentes não passa pela possibilidade de entendimento de qualquer mente humana. Quando você vê o livro, você tem a certeza de que a perseguição que os cristãos aqui na Romênia sofreram sob o regime socialista se equipara àquela perseguição do primeiro e segundo século da igreja primitiva, que é uma perseguição terrível. Richard Wurmbrand, ele mostrava os ferimentos, ele mostrava as cicatrizes daquele período em que ele viveu sob o regime socialista. Por isso, se você tem alguma dúvida, eu posso te afirmar com certeza pelo testemunho do que se passou aqui na Romênia. Socialismo e cristianismo, eles são termos contraditórios. Eu diria que o cristianismo, os fundamentos do cristianismo é o contraponto do que é o socialismo. Eu até diria que o socialismo, ele é uma heresia do cristianismo. E a Romênia ensina muito bem isso. Você não tenha dúvida, a Romênia é a resposta de que um cristão, ele não pode ser socialista.